Glória a Deus, aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, aleluias. Nesta noite eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala nesta noite é a sua irmã em Cristo, missionária Cleonice. Eu quero estar pedindo para vocês que vocês venham inscrever no canal, aleluia, compartilhar as orações, para que nós possamos assim alcançar mais pessoas, amém? Graças a Deus. A palavra do Senhor diz hoje para nós, para mim e para o teu coração nesta noite, em Josué capítulo 1, versículo 6, que diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, porque prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, porque nesta noite, o Senhor, Ele veio nos despertar para que nós venhamos a fortalecer na graça dEle, para que nós venhamos, aleluias, a esforçar, porque nós sabemos que vencer um dia de cada vez é com esforço, é com vontade, porque senão nós desanimamos. E na presença do Senhor nós buscamos a presença, nós buscamos a bênção, nós buscamos mudança de situação. E as mudanças de situação, ela não acontece da noite para o dia, mas isso não é motivo para nós ficarmos frustrados. Que nesta noite, nós venhamos a olhar para o Senhor, esforçar e ter bom ânimo. Eu quero estar lendo neste momento uma lição, compartilhando juntamente com você uma lição de fé e de obediência, que diz assim: Deus olhou para um homem que estava muito desanimado e disse-lhe: meu filho, tenho uma missão para você. Sabe aquela pedra que está perto da sua casa? Quero que a empurre sem parar, faça chuva ou faça sol. Não pare de empurrá-la. Empurre-a com toda a sua força e tua vontade. E com toda a sua vontade. E o homem respondeu: sim, Senhor, eu farei como me pedir. E mesmo sem entender, o homem resolveu obedecer. Dia a dia, ele lutava empurrando aquela pedra com toda a sua força, mas ela não se mexia. E cada noite, retornava para sua casa aborrecido, sentindo que seu esforço era em vão. Percebendo o desânimo do homem, Satanás decidiu entrar em cena, colocando pensamentos negativos em sua mente desgastada, tentando desanimá-la para que desistisse da missão que Deus tinha confiado a ele. E o diabo disse: você tem empurrado esta pedra por tanto tempo e ela não se moveu. Desista, deixe esta tarefa para o outro. Esse pensamento minava seu espírito e dava a impressão que era um fracassado. Pensando em desistir, ele levou seus pensamentos em oração e disse: Senhor Deus, tenho trabalhado duro, fazendo exatamente aquilo que o Senhor me mandou. Entretanto, após todo esse tempo, não consegui mover a pedra nem por 1 milímetro. O que está errado, Senhor? Por quê? Por que tenho falhado? Então o Senhor, em sua infinita misericórdia e conhecendo a aflição que tomava conta daquele coração, respondeu-lhe: meu filho, quando eu lhe disse que eu tinha uma missão para você e você aceitou, expliquei-lhe que o seu trabalho seria empurrar a pedra todos os dias. E o que você fez é o que você tem feito. Eu nunca ordenei que a movesse, porque você pensa que falhou.
olha para os seus braços, suas mãos, suas pernas e vê como está, mais fortes e firmes. Todos esses atributos lhe fazem melhor do que antes, pois você está mais forte. Observe que sua tarefa era empurrar a pedra, exercitando a sua força e confiando na minha palavra. Você fez exatamente como eu lhe pedi. E quando chegar a hora, eu, o Senhor, removerei a pedra. Essa lição é para que nós venhamos a despertar no que nós temos que fazer e no que nós temos que deixar para o Senhor fazer. O Senhor nos permite determinada situação na nossa vida para que nós venhamos a nos fortalecer. Quando Ele ordenara para este homem, para ele estar empurrando a pedra, é para que ele viesse a crescer dia após dia, a se fortalecer na palavra do Senhor. Que hoje não é diferente nas nossas vidas. Nós precisamos a cada dia nos esforçar como Josué esforçou. O servo Moisés era morto, mas ele precisava conduzir aquele povo para passar, aleluia, o Jordão. E assim é na minha vida e na sua vida. Nós temos uma missão. Cada um tem uma missão na presença do Senhor, que o Senhor nos designa. E nós precisamos nos fortalecer para que nós venhamos o quê? Ajudar outras pessoas, aleluias, a buscar por um vício, por um dos, que se encontra na nossa casa. Às vezes ele foi entregue para as drogas. Às vezes é o seu lar que se encontra destruído. Às vezes, aleluias, é uma porta de emprego que você necessita, mas ela ainda não abriu. Mas que nas nossas adversidades da vida, nós não venhamos a esmorecer, mas que a nossa fé, aleluias, e a nossa obediência na palavra venha permanecer firme, porque a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Porque o Senhor nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então que nesta noite nós possamos continuarmos firmes na presença do Senhor, na presença daquele que pode suprir todas as nossas necessidades no tempo e na hora dele. Por que isso? Porque nós precisamos alicerçar no Senhor dia após dia. A vontade do Senhor na nossa vida é boa, é agradável e perfeita. Mas nós precisamos entender isso, entender que o que o Senhor tem para nossas vidas é o melhor. E como nós podemos viver este melhor? É através da obediência. A fé move montanha, mas quem move a pedra é o nosso Deus. Aleluias! O nosso Deus é que remove essa pedra que está diante de ti. Essa pedra é o gigante. Essa pedra é a sua situação. Então você vai empurrar ela todos os dias. Como você vai empurrar ela? Fortalecendo na força do Senhor e tendo a convicção de que essa pedra vai ser removida pelas mãos do Senhor. Que essa situação na sua vida, aleluias, ela vai se resolver. Você vai ter vitória sobre ela, seja enfermidade, seja vícios, seja porta de emprego, seja discórdia, seja um lar destruído, seja o que for. Aleluia, o Senhor é o teu escudo, o Senhor é a tua fortaleza. E assim como ele foi com Josué, ele foi com Moisés, ele foi com Josué, ele também não mudou, ele é o mesmo conosco. Amém? Nesta noite, aleluias, como eu já mencionei no vídeo anterior, amanhã nós vamos estar começando a campanha 7 dias de libertação contra os vícios. Que você esteja comigo juntos em nome de Jesus. E neste momento, isso é reforçando, tá, igreja?
aleluias, reforçando, irmão, aquele que me ouve, que amanhã nós vamos estar postando os vídeos. E agora, neste momento, você fecha os seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor, aleluias, para nos dar graça, para nos fortalecer, para nos ajudar, para que nós tenhamos força para passar também esse Jordão. Qual é o Jordão da sua vida? Qual é o Jordão? Você precisa passar ele, porque é do outro lado que você vai ter a vitória. Josué e Caleb herdou, aleluia, a terra prometida. E você também irá herdar em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Oh, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, nesta noite, ó Pai gloriosa, nós queremos sim pedir perdão pelas nossas falhas, porque nós somos falhos perante o Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, que nesta noite, ó Pai, o Senhor possa vir de encontro à necessidade, ó Pai, deste que ora juntamente comigo, desta vida, ó Pai, desta pessoa, ó Deus, que eu não sei o que ela precisa, ó Deus, deste homem, desta mulher, deste jovem, Senhor, Pai, desta família, ó Deus, ó Pai, que precisa, ó Pai, das tuas mãos poderosas, ó Pai, para salvar, para curar, para libertar, para transformar, para operar maravilhas, ó Pai, para que o teu nome, ó Pai, venha a ser glorificado, para que ele venha, ó Pai, testemunhar, ó Pai, os seus grandes feitos, para que esse, ó Pai, que receber a bênção do Senhor e a graça, ó Pai, seja fortalecido na sua vida espiritual, ele seja fortalecido na sua vida física, ele seja fortalecido aí dentro da sua casa, ele seja fortalecido aí no seu trabalho, ele seja fortalecido, ó Pai, onde ele estiver, ó Deus querido, Deus amado, que ele seja fortalecido, ó Pai, mediante essa enfermidade, ó Pai. Ó Deus de poder, Deus de graça, que nesta noite, Senhor, aleluias, ó Pai, o Senhor possa fazer um movimento, ó Pai, diferente, um movimento transformador, um movimento, ó Pai, que vai, aleluias, abalar, ó Pai, essas estruturas, mas que vai vir a vitória, ó Pai, que o Senhor venha fortalecer esta vida, ó Pai, de uma tal forma, ó Pai, aleluias, que ele consiga, ó Pai, passar por esta turbulência, que ele consiga passar, ó Pai, por esta circunstância, por esta situação, ó Pai, e ó Pai, glorificar o teu nome, ó Pai, que ele venha assim, ó Pai, aleluias, ter experiência contigo, que ele venha se fortalecer as suas mãos, que ele venha se fortalecer as suas pernas, ó Pai, o seu corpo, ó Pai, e saber, ó Pai, aleluia, que essa fortaleza não vem dele, mas vem do Senhor. Ó Pai, que ele venha vencer o seu dia, que ele venha fazer aquilo, ó Pai, que o Senhor tem colocado no coração dele, que ele venha assim, ó Pai, obedecer, ó Pai, os estatutos do Senhor, ó Pai, para que ele possa, ó Pai, aleluias, ó Deus, aleluias, glorificar o teu nome. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, sabemos que o que é impossível ao homem, Pai, é possível para o Senhor. E esta lição lida, ó Pai, aleluias, ó Pai, é isso que nos mostra, porque é impossível para nós, ó Pai, tirar uma pedra enorme, ó Pai, mais do que as nossas forças, ó Pai, da nossa frente. É impossível mover, ó Pai, é canseira, ó Pai, é dor no corpo, Senhor, é desânimo. Ó Pai, mas o que nos sustenta, Pai, é a Tua palavra quando diz para nós, ó Pai, aleluia, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é a nossa alegria, que o Senhor é que vence por nós, que o Senhor, ó Pai, já venceu o maligno, que o Senhor já venceu a morte, que o Senhor já venceu as enfermidades, que o Senhor, abassuri cantarás, ó Pai, o Senhor já venceu, o Senhor é o bom pastor, é aquele, ó Pai, que chama as suas ovelhas e a ovelha atende, ó Pai, o Senhor é aquele, ó Pai, aleluia, que enviou o seu único filho, ó Pai, arebassuri anda cantaramanassuri de cantarás, para que todo aquele que nele crê, ó Pai, não pereça, mas tenha vida eterna, ó Pai, e aqui, ó Pai, tem vida com abundância, e aqui, ó Pai, comerás o melhor desta terra, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, é aquele que dá por completo. Quando o Senhor faz a obra, ó Pai, o Senhor faz com abundância, o seu celeiro é cheio, ó Pai, cheio de misericórdia, cheio de bênçãos, cheio de
cura, cheio de transformação, cheio de mudança, meu Deus, cheio de orientação, cheio de sabedoria, ó Pai. O teu celeiro não falta nada, ó Pai, como diz o Salmo 23, prepara, Senhor, uma mesa farta, ó Pai, perante os meus inimigos. Unge, ó Pai, a nossa cabeça nesta noite com óleo e o nosso cálice transborda. Certamente, Senhor, que a Alebassuri cantarás, que a misericórdia Alebassuri andarás nos alcançarão. E nós, ó Pai, habitaremos, ó Pai, na casa do Senhor por longos, ó Pai, dias. Ó Pai, nós queremos te adorar, nós queremos bendizer o teu nome. Nós, ó Pai, bendizemos a ti, ó Pai, porque aonde houver, ó Pai, uma pessoa, uma vida, uma criança, Pai, um jovem, uma mulher, Senhor, um homem entristecido, com teu coração entristecido, ó Pai, que nesta noite, ó Pai, esta oração, ó Pai, venha, aleluia, tocar no teu coração, para que ele venha erguer, para que a esperança dele venha ser renovada, ó Pai, para que ele, ó Pai, aleluia, venha jogar por terra toda tristeza, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que estava, ó Pai, colocando ele desanimado, que nesta noite, ó Pai, ele venha receber de ti, ó Pai, aleluia, o antídoto, o remédio que não falha, ó Pai, para que ele venha se fortalecer na graça do Senhor, ó Pai, e ó Pai, aquele que estava caído, ó Pai, porque Satanás, ó Pai, ele é desocupado, ele joga seta, ele coloca desânimo, ele coloca tristeza, ele faz o homem pensar, ó Pai, que ele já é um derrotado, ele faz o homem pensar, ó Pai, que ele é um fracassado, ó Pai, que ele só causa prejuízo, ó Pai, mas nesta noite, ó Pai, o Senhor veio, ó Pai, veio para dar vida com abundância. O Senhor é que levanta, ó Deus querido, Deus amado, o homem do pó. Ó Pai, o Senhor, ó Pai, é aquele, ó Pai, que dá vigor ao cansado. Ore manassuri decanta, labassuri anda, lamanassuri decanta, rasuri amalabalabassuri anda, lamanassuri decanta. Fortalece, ó Pai, esse daí que, ó Pai, já não se encontra com mais vigor. Ó Pai, já tem entregue as lutas e falou com o Senhor, ó Pai, que pode acontecer o que aconteceu, ó Pai, porque ele já não quer mais, ó Pai, ele não quer mais lutar, mas nesta noite o Senhor entra com providência na sua vida. Ele te diz assim: esforça-te e tenha um bom ânimo, esforça-te, aleluias, porque ninguém se susterá diante de ti, ninguém vai se levantar contra ti, aleluias, porque assim como o Senhor foi, aleluias, com Moisés, ele foi com Josué, ele também é contigo, para te levantar, para te dar vitória, e você vai louvar, você vai engrandecer, e ele vai te animar nesta hora, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Que nesta noite erga a tua cabeça, levanta, aleluias, a batalha ainda não acabou, aleluias, não tem nada perdido. O Senhor está te fortalecendo quando você empurra esta pedra, mas a vitória é do Senhor, e Ele é que garante ela, quando Ele remove a pedra, quando Ele, aleluias, quando Ele tira do seu caminho todo impedimento, quando Ele te dá vitória, quando Ele, aleluias, te garante que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Recebe essa palavra nesta noite. Aleluias, glorifica o nome do Senhor, porque muitas das vezes nós ficamos abatidos e nós não conseguimos dar um glória a Deus. Nós sentimos dor e nós não conseguimos dar glória a Deus. Mas nesta noite, aleluia, ao invés de você entristecer o seu coração, ao invés de deixar Satanás ficar falando na sua vida, nos seus ouvidos, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus. Aleluias. Dá um glória a Deus. Engrandece o nome daquele que te deu a vida. Engrandece o nome daquele que te tem sustentado. Engrandece o nome, aleluias, do Senhor.
e você vai ver a glória dele na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.